Olha, para ser sincero com a igreja aqui, com quem me escuta, existem certas coisas que o pastor, quando eu retomo para falar, a pedido do meu Senhor, é óbvio que não tem autorização para mandar em nada aqui. Existem certas coisas que a gente fala constantemente dentro da igreja e em trabalhos também, e quando a gente retoma, aparece ser taxativo, né? E eu sou bem sincero aos amados irmãos que eu não tenho nenhum interesse em ser taxativo e nem também, tá? Me realizo de ficar exatamente direcionado a falar uma coisa só, tá? Até porque toda a minha edificação e o meu crescimento como pastor e como cristão, ele se deve nisso, a busca excessiva da pesquisa, né? Dessa ciência da fé e na humilhação na presença do Senhor. Então, quanto mais largo, extenso e numeroso for o que o Senhor me pedir para mim derramar minha alma e tratar aqui nesse culto, para mim vai ser muito realizador e edificante. Mas hoje, a pedido dele, eu entendo o porquê e quais são as razões. Vai ser tratado hoje aqui nessa igreja sobre o chamado de Deus e a centralidade disso. O que há no chamado, que o Senhor Jesus na verdade tanto disse, tanto falou explicitamente. E o meu objetivo hoje aqui, segundo o meu Senhor, é identificar com os amados irmãos esse problema que insiste em ficar dentro das igrejas. E qual é o problema? Modificar as diretrizes da mensagem, alterar. Então, pastor, eu tenho denunciado aos amados irmãos aqui que a gente chama de teologia liberal. Por quê? Porque acredita ela ter autorização e autoridade para fazer isso, gerar uma mudança, tá? E essa teologia liberal, ela agrega para si claramente pensadores e instituições. Isso não é difícil achar, tá? Mas todos aqueles que fazem parte desse conceito de que a teologia pode sim ser aplicada como formas de razão e pensamento humano, eles propõem uma inversão do que está escrito na Bíblia para se gerar uma nova prática cristã. E recentemente, tá? Houve publicações de homens que são conceituados no meio evangélico defendendo a releitura das Sagradas Escrituras. O que é a releitura? De que fosse revisado certos pensamentos conservadores ali, porque nesse mundo não se aplica e nele não se suporta mais esses conceitos tradicionais. O que eles chamam de tradicional para nós é canônico, é sagrado, tá? Não pode ser modificado, mas eles acham que pode, tá? Os tais definem o evangelho, que para nós é redenção, eles definem o evangelho como paz social, uma forma de harmonizar o mundo e pessoas. Para eles o reino de Cristo não é consciência, não é pregação, não é posição de fé. Para eles o reino é forma de governo e hierarquia eclesiástica, é templo, é liderança, é política, tá? Que para nós o reino de Cristo, segundo as Escrituras, é consciência, não é visível, tá? É atos. Bom, para eles também missão não é o id que Jesus mandou, anunciar o evangelho a toda criatura e dizer para que todos aqui se arrependam em nome dele, que é o que está lá nos textos do evangelho. Para eles missão é uma marcha social de justiça, tá? A escatologia desse povo, o que eles preveem no futuro, o que eles esperam que aconteça com o mundo, diferente do que Jesus pregou, cumpre na perspectiva de uma nova ordem mundial, que chama-se escatologia do novo mundo. E o que esses caras, além de perverter o conceito de evangelho, reino e missões, eles pervertem também a expectativa do que vai ser desse mundo, segundo Jesus Cristo, e revertem-se para a ideia do novo mundo. Tem novo mundo no evangelho que Jesus pregou? Não.
Há uma promessa de um novo mundo, de uma outra geração? Não. Mas eles pregam, eles ensinam, tá? E disseminam essas ideias. Então essa teologia liberal é uma preocupação para todos nós, porque constantemente ela vem batendo de frente também com essa igreja e levando gente daqui para lá. Você não tenha dúvida, tá? Muitos saíram daqui para ir para lá, se pactuar, comungar com essa fé, com essa ideia que não existe uma autoridade de pensamento dentro da igreja, uma doutrina definida, tá? Para poder ter essa porta alternativa para sair criando e gerando a própria perspectiva de fé, igreja, Jesus, salvação e etc, etc. Por isso liberal. Vou ser bem objetivo aqui, os irmãos estão prestando atenção? Amém. E dentro dessa teologia liberal, eu andei denunciando que existe uma fraternidade de teólogos, e isso historicamente pode se provar, um trabalho de estruturas institucionais que propõe o fim do protestantismo continental. Eles estão propondo há décadas, trabalhando para isso, para pôr fim à igreja que só crê no que diz a Escritura. E empenhado a isso, tá? Essa logística de intelectuais que o movimento evangélico vem constantemente recebendo, desse núcleo, né, de satanistas, já é identificado historicamente como uma militância evangélica, que mais agrega esquerda política, tanto evangélica como católica, que visa honrar o Pacto de Lausanne, o mais importante documento de missão pastoral firmado por Roma em 1974, e que também é articulado pela CMI, que é o Conselho Mundial das Igrejas. Então, desde 1974, eles preparam homens e intelectuais a se infiltrarem dentro do movimento evangélico. Eu me refiro ao catolicismo, tá? Aos papas, a CMI, para perverter a igreja e a pregação dela. O epicêntrico desse movimento é a esquerda, o marxismo, o ecumenismo político, a teologia da libertação, movimento evangelical e missão integral, a TMI, a famosa, que muitos pastores renomados, inclusive a de René Kivitz, Gondim, essa patota toda está tudo misturado aqui, isso daqui. Eu denunciei e provei isso, tá? Está no meu canal Verdade em 10 Minutos. Na pauta da discussão e do debate deles infiltrados dentro das igrejas, tá? Eles definem que o evangelho seja uma política baseada em divisão de classes, porque os ensinamentos de Jesus incorporam um sentido social de redenção, esse evangelho arroz e feijão, e que dá preferência aos pobres e os mais fracos. Essa ideologia implementada dentro da igreja, e por esse pensamento de classificações, tem 9 sensibilizações que eles introduzem dentro da igreja, que outro dia mesmo eu citei de púlpito aqui, que visam padronizar radicalmente o discurso da igreja, e é chamada de igreja novo paradigma. Ou seja, eles trabalharam desde 1974, tá? Para padronizar as igrejas a pensarem somente nisso, no discurso social, tá? Entenda a minha preocupação, e se você entendeu, logo logo você vai entender. Eu falei quais são essas 9 sensibilizações outro dia: o fim da leitura reverente das Escrituras, o fim da confessionalidade credal da fé, ou seja, não é só Jesus que salva, não é só pela fé, o fim da soteriologia seletiva,
que quer dizer, para o evangelho, só um tipo de homem sobe quando Jesus volta: o crente. Para eles não, outros também podem. O fim da ênfase da natureza e impecabilidade cristológica, o fim de um Jesus santo, impecável. Eles querem o promíscuo, eles querem o liberal, eles querem o adúltero, o pecaminoso. Como Ed Renekiewicz mesmo diz, aquele que chega para a samaritana e a água que ele vai dar para ela é o seu sêmen, tá? O Jesus que aceita os gays, que aceita os pederastas e promete o reino para eles. O fim do evangelismo contra a cultura religiosa. Não se prega mais contra a religião. Segundo eles, a igreja não pode mais pregar contra a religião. E até aqui, o movimento evangélico vem obedecendo tudo isso. E o que vocês têm que entender é o seguinte: não estão se adaptando ao novo paradigma por questões de interesse financeiro, não, porque todo o movimento evangélico está controlado e manipulado por essas agências. Toda ela está repleta de infiltrados. E eu venho dizendo sempre a vocês, o aspecto mais evidente e claro disso é a pregação da igreja atual. Porque é o que eu estou tratando aqui: 9 sensibilizações vistas descaradamente sendo utilizadas pela igreja atual, e não podem ser vistas por você como coisa do acaso, como coisa natural, até espiritual, que o diabo desceu e fez. Não, senhores, isso daqui é um investimento do catolicismo há muito tempo dentro do movimento evangélico. Isso é coisa de Roma, entendeu? É Roma liderando a corrupção do movimento evangélico, para dar à nova ordem mundial o que eles esperam: uma religião mundial. Mas segue aqui algumas dicas. O fim da denúncia profética não fala contra a igreja, não fala contra pastor, não fala contra ninguém, porque isso é pecado. Não fala contra o homem de Deus, mas não é homem de Deus, é bandido, mas está pregando e Deus colocou ele lá. Mas é vagabundo, mas Deus colocou ele lá. Não presta, mas Deus colocou ele lá. E muitos de vocês são coagidos por esse tipo de gente, que fica colocando mordaça na tua boca, que fica colocando um esparadrapo na tua boca para você não falar, não ter opinião própria, não denunciar, não apontar, não discriminar quem está fazendo errado. E você tem medo, mas eu não. Nós metemos o pé na porta aqui, porque a gente já sabe quem está por trás disso daí. O fim da crença dos milagres, para dar à ciência o lugar de Deus, entendeu? Psicólogos cristãos, que mais? Vai lá. Terapia de fraude evangélica, não é isso? Psiquiatria cristã, remédio de faixa preta que Deus abençoou, um hospital de louco que Jesus está controlando, suicida que vai para o céu, a ciência cura, Deus abençoou o médico, inclusive o microchip que vem aí, a vacina também. O fim da escatologia pré e pós-tribulacionista e milenar, porque para ele Jesus não volta, o reino dele está aqui. O fim da ética individual e social, porque para eles não pode haver santidade. Todos erram, todos pecam. Não existe o correto, não existe pecado, não existe santidade, só existe amor, paz e amor. Paz e amor. Entendeu? Então até aqui são 9 medidas que eu estou sendo bem objetivo, porque obviamente não é o que eu vou pregar, mas para deixar claro para vocês aonde eu vou entrar, no mérito. E qual que é o mérito disso aqui? Que nós estamos indo lá na raiz desse movimento, que traz uma gama de instituições, inúmeras delas, e siglas conveniadas à ONU, presentes no movimento evangélico. Inclusive líderes frequentam essas reuniões e esses encontros que eles chamam de, não é seminário, conferência, tá? E para tudo, para discutir o quê?
como intensificar mais ainda estas mudanças e procurar saber quais não estão se sujeitando, inclusive, e mirar a gente daqui, tá? Instituições como CLAI, CNBB, CONIC, FML, FUMEC, ISAL, ABU, VIND, NAI, WEA, SEBS, ABRAES, SESI, Coinonias, tudo relacionado à Unesco, à ONU, enfim. Então, se vocês quiserem saber mais profundamente, entra no canal do pastor e lá está discriminado com mais detalhes. Aonde eu quero chegar nesse propósito aqui? Eu identifico com você a teologia liberal, identifiquei com vocês de onde está saindo esse trabalho de contingência dessa teologia infame, tá? Que existem um núcleo a ser identificados por nós, mas qual o objetivo de se colocar dentro das igrejas estas ideologias para serem debatidas e discutidas aqui? Aí entro num outro mérito com você. Irmãos, quando eu fui estudar o propósito de uma ideologia no protocolo da Nova Ordem Mundial, porque isso vem de lá, eles definem que o propósito de ficar ensinando as pessoas coisas que não têm base, tá? Que eles dizem aqui que na prática não tem um resultado real. Esse é o propósito da ideologia: só enganar, iludir as pessoas, tá? Para chegar à nova ordem mundial. Então esses que criaram essas afirmações sem base, o propósito deles com o darwinismo, com o marxismo, com outras ideologias, é gerar exatamente essa divisão de opiniões. Porque gerando as ideias, geram-se debates. E gerando debates, eles falam que eles semeiam a discórdia. Na política eles chamam isso de direita e de esquerda. Na religião eu nem sei como é que eles chamam isso. Mas a direita e a esquerda também entrou dentro da igreja. E agora exatamente nesse momento são esses dois polos de discussão presentes dentro da igreja e tratando um evangelho politicamente correto, quando não muito de um lado do outro. E qual é o propósito da ideologia política dentro da igreja? A ideia revolucionária. Porque é dessa divergência e desses debates que surge a convulsão social. E o propósito deles, com tudo isso que está sendo discutido, com cotas, classe, eu já vou entrar no mérito de algumas aí, é transferir isso para a rua, levar a igreja lá para fora para se misturar no meio das massas e gerar o que eles estão esperando, que é a convulsão social, os saques, a derrubada e a queimada de bandeiras. E eles falam aqui o seguinte, pastor, vou até ler uma frase que eu escrevi aqui para ser mais taxativo, né? Nunca será capaz de atingir o resultado real essa ciência de ordem social, de vida humana, ou existência social, divisão de trabalhos, classes, condições, educação, porque o propósito é estabelecer a inimizade, lançar às ruas as multidões, e pela ignorância e superficialidade saquearem bens, em nome da liberdade criarem desordens, por meio de uma massificação de ignorância e diminuição intelectual. E eles frisam a destruição do mundo ocidental. Note vocês aqui uma coisa. Eu vou entrar no mérito do evangelho do que Jesus pregou. Por que a ideologia está sendo discutida dentro da igreja? Porque essa cota sendo enfatizada dentro do evangelho, porque existe um lado preferencial. Eu tenho que perguntar para o meu Senhor se existe lado preferencial. Agora, exatamente nesse momento, a sociedade volta-se a discutir, né, o credo da raça, o credo da classe social. Eu vou ser mais taxativo ainda.
Notem vocês aqui um detalhe. Você rouba, e tem sentido você roubar, e nós vamos te perdoar se for por causa da fome. Se você roubar porque você está tendo necessidade, então nós vamos entender por que você está roubando. Olha que nível que a gente chegou. Que rebaixamento de moral é esse aí? Então tem sentido ele roubar porque ele está passando fome? Um outro detalhe, a justiça, ela tem que ser preferencial. Eu não sabia que a justiça tem que ser preferencial só para negros, só para gays, para quem mais? No mundo em que eu nasci, a justiça era para todos. Para isso existe Estado e lei e Constituição, para que todos tenham o direito de se defender, independentemente do que sejam, do que são. Porque a lei é para todos e a justiça é para todos. Mas por que agora essa visão preferencial de lei e de justiça? Como se só existissem eles. Obviamente eu não estou querendo entrar no mérito político, eu estou querendo entrar no mérito bíblico. Do ponto de vista político, isso tem um outro conceito, isso tem uma outra ideia. Tudo bem, não é minha proposta com você. Mas à luz daquilo que Cristo cumpriu em sua missão, a justiça, a bondade, a preferência é para quem? Há uma classe? Há um público? Há um alvo específico que ele tenha determinado que tenha direito disso? Conferido por ele, de bondade, justiça e preferência? Não. Então por que essa porcaria está sendo discutida aqui? Por que essa divergência aqui agora? Do pobre, do rico, da cor? Por que essa divisão? Por que o evangelho classificado? Dentro da igreja, onde no evangelho não existe isso. A identificação da parte de Cristo, de que ele olhe para o homem, identificando esse homem por aquilo que ele tem ou possui aqui nesse mundo, ou por aquilo que até mesmo ele é. Isso não está nas escrituras. Isso foi colocado dentro da igreja por eles. E muitos de vocês estão pensando dessa forma, de que o evangelho tem uma classe especial e preferencial. E eu queria que você me provasse na palavra dele se isso foi dito por ele. Se realmente a igreja tem que olhar lá para fora agora, e se voltar somente para um gênero específico, para trabalhar dedicadamente a ele, como se ele fosse melhor do que os outros, porque não tiveram chance, porque não tiveram oportunidade, porque não se desenvolveram, porque não receberam, porque não foram amados, porque não foram acolhidos, porque não foram vistos, uma classe ignorada. Bom, então se isso é pauta de evangelho, nós vamos tratar isso em uma proposta com você nesse culto hoje aí. Vamos procurar saber do Redentor. Quem que ele vem buscar? Ou quem que ele visa atingir? Já essas sensibilizações, já esses debates, eu fui bem claro com vocês aqui. Qual que é o objetivo, pastor? Ô filho, enquanto você fica discutindo o mérito do direito e da preferência, no que diz respeito à Constituição, à lei, até os benefícios, enquanto você se pega na porrada para ficar discutindo direita e esquerda, política, enquanto vira esse nojo de debate, eles governam, eles se enriquecem, eles avançam para uma nova ordem mundial. Vocês têm que entender uma coisa: o curso do mundo já está decidido, previamente já foi decidido para onde ele vai ser dirigido. E não vão ser os debates, e não vão ser os movimentos, e não vão ser as ONGs, e não vão ser as instituições, até mesmo as orações, que vai impedir a nova ordem mundial de chegar. Esses dias mesmo o pastor Daniel, eu li um slogan da ONU:
do que eles preveem para a agenda de 2030, do futuro mundo. Não tenho nada, perdi a minha privacidade, mas nunca vivi tão bem. Esse é o slogan da ONU de 2030, tá? Conjugado a isso, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana chegou esses dias e disse que a propriedade privada não pode ter um sentido absoluto. E o que ele quer dizer? Que aquilo que a gente trabalhou e lutou para ter, os nossos pais, etc., não é nosso por direito absoluto, que pode ser tomado pelo Estado a hora que ele quiser. Que porcaria que é essa? Hã? Porque é de lá que vem essa ideia, a teologia da libertação. É de lá que vem essa sangria de botar os outros para ficar invadindo a terra alheia, invadindo a casa dos outros e tirando de quem tem. Tu quer dizer, você quer pagar um mal com o mal? Você quer dizer que Jesus está botando a camiseta do MST para agora invadir terra e garantir aos que não têm favorecimento? Você acha que Deus é corrupto? Você acha que Deus utiliza essas armas para poder fazer justiça? Foi isso que você viu Jesus pregar? Ensinar as pessoas? Tirar o que é do outro, tomar o que é do outro, porque o outro tem e eu não tenho. Entenda, alguns quando me vê pregar isso, acham que eu sou da direita, senhores. Não existe direita, não existe esquerda. O que existe é poder. O que funciona é o que a elite global manda e define, ponto final. Esquerda e direita é um labirinto que foi criado por eles, para botar eu e você lá, para ficar discutindo coisas que já estão decididas, já foram julgadas. E a república é esse circo, para distrair a atenção da humanidade, enquanto eles governam e avançam e ganham mais poder. Tomei que toda essa juventude e essa massificação de ignorância que nós estamos vendo agora, esse fumador de baseado, esse feminismo, essa coisa toda que se criou e se gerou, são chaves de ativação, que quando eles querem chamar para a rua, para estabelecer a desordem, eles podem, eles têm o poder. Por isso eles tiram esses jovens de dentro da escola e mandam eles para a rua, para fazer o que eles não podem fazer, para cumprir o papel que eles não têm coragem para fazer, mas que pegam o seu filho, pegam o meu, pegam os filhos dos outros e confisca da família os seus filhos, para cumprir protocolo de desordem, de convulsão social e de hecatombe mundial. É o que está acontecendo agora. Então um branco, quando ele é assassinado com tiro no comove, tem que ser um negro. Morre 10 brancos, mas o que comove é o negro. Morre 20 policial na função, mas quem vai ter pena vai ser o bandido. Ele que vai ter a sensibilização. Vamos ter pena dele. Então está tudo desorganizado. E tudo isso já é um trabalho de moldagem e programação social. Eu estou falando aqui rápido porque eu não tenho tempo para tudo. Mas em compensação, Deus chamou pelo Filho, mas Ele apoderou uma classe específica. Que quer dizer, há uma perspectiva de cota no Evangelho que Cristo pregou, de uma parte da sociedade que Ele considera especial. Vamos perguntar para Ele.